Cara, vocês não têm noção do que foi descoberto recentemente. Imagina se Dragon Ball tivesse acabado na Saga do Céu, com o Gohan assumindo tudo. Então, isso quase aconteceu. Mas os editores barraram Toriyama e mudaram o rumo da história que a gente conhece. Sejam bem-vindos, Esteves aqui. Pessoal, a gente sabe que Dragon Ball é um fenômeno assim absurdo que já dura 40 anos, né? Mas o que muita gente não faz ideia é que os bastidores, assim, era uma verdadeira guerra de ideias. O mestre Akira Toriyama, em vários momentos, quis colocar um ponto final na jornada de Goku. Só que a pressão editorial, assim, era gigantesca. E hoje eu vou te contar os detalhes de como o final que a gente viu não era exatamente como o criador tinha planejado. E como que os editores foram os vilões ou os heróis que mantiveram a franquia viva por tanto tempo. Então fica comigo que essa história de bastidor é da hora demais. Ó, vamos parar para pensar um pouco na escala de Dragon Ball. Cara, são 40 anos. É muito tempo influenciando diversas gerações. E com o falecimento do Toriyama, muita coisa começou a vir à tona novamente. Principalmente aquelas teorias de que a gente sempre ouviu falar em fóruns de animes. Sabe aquela história de que Dragon Ball devia ter acabado em tal saga? Parece que isso não era só um papo de fã chato, não. Tinha muita verdade nisso tudo. O Toriyama era um gênio, mas ele também cansava rápido da pressão de entregar capítulos semanais. Cara, imagine o estresse. Desde o comecinho, quando o Goku ainda era uma criança com rabo de macaco e procurava as esferas com a Bulma, o Toriyama ele já flertava com a ideia de concluir a sua obra. Ali naquela pegada de aventura mais leve, ele achava que já tinha entregado tudo o que precisava. O sucesso foi tão absurdo que a Shonen Jump não deixou ele respirar. Aí depois ainda veio a fase Z. E aí a coisa ficou pior. Muita gente defende com unhas e dentes que o final perfeito seria em Namekusei. E faz até sentido. O Goku finalmente se torna o lendário Super Saiyajin. Vinga toda a raça dele, derrota o Imperador do Universo num planeta prestes a explodir e, teoricamente, morre como um herói épico. Seria o fechamento de ciclo perfeito. Goku derrotando Freeza se tornando o Super Saiyajin. Mas, de novo, o dinheiro falou mais alto. E a história, ela continuou. Só que o ponto mais crítico dessa história toda é que foi confirmado por gente que estava lá dentro que o fim original seria na saga Cell. Então, recentemente, alguns editores da franquia, o Kazuhiko Torishima e o Yu Kondo, deixaram-se escapar em conversas de podcast que o plano real do Toriyama era passar o bastão definitivamente depois dos jogos de Cell. Pensa comigo. Tudo ali gritava final da série. O Goku, que sempre foi o centro de tudo deste universo, entende que a presença dele na Terra, ela sempre vai atrair problemas, e ele decide ficar morto. E o Gohan, que a gente viu crescer e sempre teve aquele potencial escondido, finalmente explode no Super Saiyajin 2 e vira o guerreiro mais forte do universo. Era a passagem de bastão perfeita. O filho superando o pai e assumindo o posto de protetor da Terra. Só que os editores olharam para aquilo e pensaram: ah, beleza, mas e as vendas? E o marketing sem o Goku? Porque a cara de Dragon Ball é o Goku. O que vende é o Goku. Todos os rankings de popularidade, quem ganhava era o Goku. Então eles bateram o pé. Existem relatos assim de que houve resistência pesada para que a história não parasse ali. Eles queriam mais. O público queria mais. E o Toriyama, cara, ele já estava assim meio exausto. Tanto que ele teve que tirar a lente da pedra para criar aquela saga do Majin Buu. E é por isso que a saga do Buu ela é tão diferente. Tão mais galhofa, é experimental em alguns pontos. Tanto que muita gente zoou aquele meme da Videl dando um golpe no Gohan. Fala, mano, o louco, o Gohan desviou de todos os golpes do céu e sofreu o ataque da Videl. Então assim, ele é mais galhofa mesmo.
Então o Toriyama decidiu assim, cara, eu vou fazer simplesmente o que eu quero agora. Por isso a gente teve fusões engraçadas, o Gotenks, o Buu que transforma todo mundo. Então foi o jeito dele de se divertir enquanto era obrigado a continuar uma história que, na cabeça dele, já tinha terminado com o sacrifício do Goku contra o Cell. Agora a gente vive um momento, sabe, meio agridoce, porque com a partida do mestre do Toriyama, o futuro de Dragon Ball Super assim, ficou num limbo que a gente não sabe o que vai acontecer. O Toyotaro, que é o herdeiro artístico do Toriyama, tá numa posição assim dificílima. O mangá deu uma pausa e ninguém sabe direito quando vai voltar ou como vai seguir os roteiros original do criador, se é que o Toriyama deixou alguma coisa após a saga do Supercell. Então, assim, é um momento de expectativa absurda para os fãs, porque a gente não sabe se realmente vai continuar. Porque Dragon Ball, assim, ele é maior que o próprio autor planejou. Assim, mesmo que os editores tenham recusado o final do Toriyama lá atrás, foi toda essa insistência que nos deu os momentos icônicos, como o Vegeta sacrificando contra o Buu, ou a Genkidama no final que uniu todo o universo, que foi graças ao Mr. Satan. Eu falo que o Mr. Satan é o verdadeiro herói de Dragon Ball. Por um outro lado, o autor queria descansar. Então assim, a gente, como fã, ganhou muitos anos assim de uma obra que mudou a vida de muita gente. Cara, é complexo, mas é o que faz de Dragon Ball ser uma lenda que eu acredito que nunca vai morrer. Mas e aí, o que você acha? O final do Cell teria sido melhor ou você não vive sem a saga do Majin Buu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E, já sabe, né? Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever para não perder nada do mundo otaku. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.